Olá, nós somos o Grupo 2, composto por João Pedro Nishimura, André Lázaro, Felipe dos Santos, José Vinícius, Edson Continho, Charles Carlton. E nosso tema é Centro de Diversificação e Centro de Origem. Os primeiros conceitos de centro de origem e diversificação foram propostos por Charles Darwin, Alphonse de Condorcet, Nikolai Vavilov e Jack Harlan, tendo seu principal material de estudo as plantas cultivadas pelo ser humano e suas espécies selvagens mais proximamente relacionadas, encontrando maior variedade fenotípica entre as plantas cultivadas pelo ser humano em relação às suas variedades selvagens. E o que são centros de origem? São regiões onde o ancestral silvestre de uma espécie se apresenta em estado nativo. A partir desses centros, segundo as ideias de Darwin e Wallace, as espécies sofrem dispersão e diversificação. Nos centros de origem, haveria maior diversidade genética para o número seleto de características. Essa variabilidade genética reduziria-se ao longo do afastamento do centro de origem e sua localização poderia ser inferida com base na paleodistribuição em comparação com a distribuição atual. As espécies mais novas acabam deslocando as espécies mais antigas para longe do centro de origem até a chegada em uma barreira geográfica que não conseguirem transpassar. A principal crítica aos conceitos de centro de origem é que não explica-se o motivo do surgimento de várias espécies em um centro de origem sem nenhum isolamento geográfico entre as subpopulações. Com a chegada das ideias de filogenética de Henning, foi incorporado o conceito da deriva continental e a dispersão e especiação ocorrendo de forma simultânea, sendo o centro de origem e dispersão coincidente as áreas habitadas pelos grupos com características mais antigas acumuladas. Candolle nos deu algumas evidências de como identificar um centro de origem. A primeira evidência é a botânica. Ele dizia-se que para se achar um centro de origem, teria que procurar um país onde aquela espécie de planta ela cresce espontaneamente sem a ajuda do homem. E também na questão morfológica da espécie. A segunda evidência é a arqueológica. Ele dizia que a prova mais direta que pode ser obtida da existência antiga de uma espécie em um dado país é verificar seus fragmentos reconhecidos em depósitos de uma certa data. Um dos exemplos que se foi observado é a moeda da Palestina, onde na moeda se tem a espécie da tamareira. Ele também dizia das evidências históricas, mas as evidências históricas apresentavam alguns problemas, como a confusão entre a cultura e seu ancestral selvagem, a confusão entre países de origem e de introdução, a tradução de nomes de plantas e falsificações. Também existem as evidências linguísticas, tipo nome para as culturas, especialmente em línguas nativas. Existem muitos casos duvidosos, mas mesmo assim podem ser usados com cautela. Quando falamos de centro de origem, é necessário falarmos sobre a forma de especiação de uma espécie, sendo ela subdividida em alopatria, peripatria, parapatria e simpatria, como mostrado no diagrama abaixo. A especiação alopátrica ocorre quando existe o isolamento geográfico entre dois grupos, que antes viviam no mesmo ambiente. Para contextualizar a alopatria, é necessário entender os conceitos de dispersão e vicariância. A dispersão ocorre quando uma espécie começa a habitar uma área onde não era povoada originalmente. Um exemplo são os tendilhões de Galápagos, onde um ancestral colonizou o arquipélago e depois as aves se dispersaram para novas ilhas. Já a vicariância é o fenômeno onde surge uma barreira natural, como um rio ou uma cadeia de montanhas, que acaba separando uma espécie e, eventualmente, dando origem a duas espécies distintas. Na especiação peripátrica, apenas a parte periférica de uma população sofre diferenciação genética. Isso ocorre por nicho. Assim, gradualmente vai modificar os genes da população que está mais às margens do que da população que está mais no centro. Isso ocorre muito em moscas que vivem em ilhas. Na expressão parapátrica, não ocorre isolamento geográfico, apenas a seleção natural dos indivíduos, assim permitindo até uma interação entre diferentes espécies e uma zona híbrida. Apenas um exemplo é a erva Antoxatum, onde sofreu especiação por habitar uma área contaminada por metais, o que cria uma pressão adaptativa da espécie, o que pode influenciar até a época da floração, assim contribuindo ainda mais para a especiação. A especiação simpátrica ocorre entre populações que se encontram em uma mesma área sem que haja uma barreira geográfica. Isso acontece, por exemplo, quando as populações passam a explorar um novo nicho e gradativamente vão se isolando. Pode ocorrer também a consequência de alguma modificação genética que afeta o cruzamento entre indivíduos, como, por exemplo, a especiação simpátrica. Podemos citar a radiação adaptativa dos peixes ciclídeos no lago Malawi e no lago Tanganyika, ambos na África. E o que são centros de diversidade? Bom, são centros de regiões geográficas que contêm grande diversidade genética de uma espécie, podendo ser o centro de origem ou não. São de grande importância e valor para a conservação e informação genética, principalmente de plantas de interesse econômico, pois funcionam como estoque de alelos e variabilidade genética para a manipulação transgênica. E esses centros de diversidade são importantes e merecem receber determinada atenção, pois têm implicações na área ecológica e conservacionista, pois podem servir como locais de preservação, principalmente se esses centros forem abrigo de espécies que um dia já tiveram ampla distribuição, mas atualmente se encontra restrita a um único local. A ação antrópica é atualmente o maior problema em relação a locais que se entende como centro de diversidade, tendo um exemplo dessa ação a floresta amazônica como um grande centro de diversidade, mas que recebe uma grande ação do homem no seu espaço. Bom, e o que são centros de domesticação? Eles representam regiões onde se domesticaram espécies adaptadas para o uso humano por meio da utilização de genótipos e cruzamento selecionado. Um exemplo disso são as seringueiras, a cana-de-açúcar, o trigo, entre outros. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e espero que você tenha gostado.